Oi, gente! A nossa aula de hoje é sobre teoria de conjuntos, mas será só os conceitos básicos, pois seu estudo é mais aprofundado em cursos superiores de exatas e é bastante aplicado na área de tecnologia da informação. Vamos lembrar o que é elemento. Ele pode ser definido como cada um dos componentes de um conjunto. Exemplo: Pernambuco é um elemento do conjunto dos estados brasileiros. Pertinência: um elemento pode ou não pertencer a um determinado conjunto. Quando o elemento pertence ao conjunto, utilizamos o símbolo de pertence. E quando ele não pertence, utilizamos esse símbolo. Olha aí. Por exemplo, Pernambuco pertence ao conjunto A, onde o conjunto A é o conjunto dos estados brasileiros. Agora, o que acontece com um conjunto que não tem nenhum elemento? Em matemática, esse conjunto é chamado de conjunto vazio e é representado por abre e fecha aspas, ou apenas o símbolo do vazio. Olha só. Conjunto universo é um conjunto que contém todos os elementos do contexto no qual estamos trabalhando e também contém todos os conjuntos desse contexto. O conjunto universo é representado pela letra U. Para relacionar dois ou mais conjuntos, usamos o contido e o contém. Então, dados os conjuntos A e B, diz que A está contido em B, denotado por A ao símbolo de estar contido em B, se todos os elementos de A também estão em B. O conjunto A é chamado subconjunto de B, nesse caso. Veja alguns exemplos. A, faces do dado com número par. Nós temos o 2, o 4 e o 6. B, todas as faces do dado. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Esse, o conjunto B, é o nosso conjunto universo. Então A está contido em B, pois o conjunto das faces par estão nas faces de B. A seguir, veja algumas observações úteis para a prática com conjuntos. Olha só, se A está contido em B e B está contido em A, então A é igual ao conjunto B. Escreve-se A não está contido em B se A não for subconjunto de B. Os símbolos está contido e não está contido são utilizados para relacionar conjuntos com conjuntos. Não se esqueça, enquanto que pertence e não pertence relaciona apenas elemento com conjunto. Se A contém B, então B está contido em A. Agora vamos às notações de conjuntos, ou seja, como podemos representar um conjunto. Temos então a relação dos seus componentes. Um conjunto é definido mediante a relação dos seus elementos dentro de duas chaves. Por exemplo, conjunto dos números naturais menores do que 6. Olha aí, o conjunto A vai ficar A igual, abre chave, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esses são os números naturais menores do que 6. Outra notação é o conjunto descrito por uma ou mais propriedades. Um conjunto é definido pelas propriedades mostradas por seus elementos. Assim, o conjunto dos números naturais menores do que 6 fica definido como mostrado aí na sua tela. Dá uma olhada. Lê-se assim, ó: x, tal que x pertence ao conjunto dos números naturais e x é menor do que 6. E por fim, a notação via representação geométrica. Um conjunto é denotado por figuras, diagramas ou desenhos. O mais conhecido é o diagrama de Venn-Euler. O que eu uso mais é o diagrama de Venn, e que é usado para mostrar conjuntos graficamente. Veja a figura na tela. Dentro de um diagrama temos todos os números naturais menores do que 6. Olha aí, eu tenho o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Vamos trabalhar agora com as operações entre conjuntos. E a nossa primeira operação é a união entre conjuntos. Dados os conjuntos A e B, define-se como união dos conjuntos A e B ao conjunto representado por A união B. É uma ferradurinha para cima. Formando, portanto, todos os elementos pertencentes a A ou a B. Em linguagem matemática, escrevemos assim: A união B é igual a x pertence a A ou x pertence a B. Tá? União, um elemento pertence a um conjunto ou pertence a outro conjunto. Ok? Por exemplo, ó, se A é igual aos elementos 1, 2, 3, 4 e B é o conjunto com os elementos 3, 4, 8,
Então, A união B vai ficar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 8. E sua representação gráfica no diagrama de Venn fica assim, ó. À esquerda nós temos o conjunto A e à direita o conjunto B. E no centro temos os números que se repetem. E para representar a união, a gente achura, pinta os dois conjuntos. Tudo bem? Agora, a intersecção de conjuntos. Dados os conjuntos A e B, define-se como intersecção dos conjuntos A e B ao conjunto representado por A, intersecção, agora a ferradurinha para baixo, formado por todos os elementos que pertencem a A e a B simultaneamente. Em linguagem matemática, escrevemos assim, ó, A intersecção B é igual a x, tal que x pertence a A e pertence a B. Por exemplo, se o conjunto A, 1, 2, 3, 4, e o conjunto B, 3, 4, 8, então A intersecção B fica assim, ó, somente o número 3 e 4, é o que se repetem em A e B. E sua representação gráfica no diagrama de Venn fica assim, ó. À esquerda eu vou colocar o conjunto A e à direita o meu conjunto B. E no centro nós temos os números que repetem, ok? E para representar a intersecção, a gente vai achurar, de novo, vai pintar somente o centro, essa é a intersecção. Agora vamos para a diferença entre dois conjuntos, ou entre conjuntos. Então, dados os conjuntos A e B, define-se como diferença entre A e B, nessa ordem, muito cuidado, ao conjunto representado por A menos B. Ou seja, é o conjunto formado por todos os elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B. Assim, A menos B fica x tal que x pertence a A e x não pertence a B. Por exemplo, dado o conjunto A formado pelos números 1, 2, 3, 4 e o meu conjunto B formado por 3, 4, 8, então A menos B é apenas 1 e 2. Esse 1 e 2 pertence a A, mas não pertence a B. Vamos para a nossa questão do Enem. Essa é do Enem de 2013. Numa escola com 1.200 alunos, foi realizada uma pesquisa sobre o conhecimento desses em duas línguas estrangeiras, inglês e espanhol. Nessa pesquisa, constatou-se que 600 alunos falam inglês, 500 falam espanhol e 300 não falam qualquer um desses idiomas. Escolhendo-se um aluno dessa escola, ao acaso, e sabendo que ele não fala inglês, qual a probabilidade de que esse aluno fale espanhol? Alternativa A, 1/2. Alternativa B, 5/8. Alternativa C, 1/4. Alternativa D, 5/6. Alternativa E, 5/14. Apesar de o comando da questão estar pedindo a probabilidade que será assunto de próximas aulas, essa questão é 90% teoria de conjuntos. Eu vou usar aqui o diagrama de Venn. Vou fazer dois conjuntos. Um conjunto das pessoas que falam inglês, chamado de I, e o outro conjunto eu vou chamar aqui dos que falam espanhol, letra E. E fora desses dois conjuntos, um conjunto que não fala nenhum dos dois idiomas. E o que a questão disse aqui é que 300 não falam qualquer um desses idiomas. Vou escrever aqui os 300 alunos. Então, como são 1.200 alunos no total, quando eu subtrair 300 desses 1.200, eu vou ter um total de 900 alunos para distribuir entre os conjuntos que falam inglês ou que falam espanhol. Mas olha só, aqui 600 falam inglês e 500 falam espanhol, ou seja, 600 mais 500 é igual a 1.100. Portanto, eu tenho uma intersecção aqui de 200 alunos que falam as duas línguas. Esses aqui, ó, que falam ambos o idioma, eu vou colocar aqui dentro. Então, tem inglês quanto espanhol. Logo, vou ter que descontar 200 aqui desse conjunto, de inglês. Então, vai ter 600 menos 200, que dá 400. Esses são os que falam somente inglês. E vou descontar 200 daqueles que falam espanhol. Então, vou ter 300, ou seja, 500 menos 200. Alunos que falam exclusivamente o espanhol. E como ele quer escolher um aluno ao acaso, e esse aluno não fala inglês, então vou considerar esse conjunto aqui, ó, os que falam apenas espanhol e os que não falam espanhol e nem inglês. Ou seja, vou ficar apenas com um universo de 600 alunos. Assim, a probabilidade de que esse aluno fale espanhol
exclusivamente, vou escrever aqui, ó, como P de E, vai ser igual aos casos favoráveis, que são 300, pois tem 300 alunos que falam espanhol, sobre os casos possíveis, que são 600. Tem os que falam espanhol e os que não falam, lembrado? Aqui vai ficar 600 no denominador. E simplificando o meu numerador e denominador, dividindo tudo por 100, vai ficar assim, ó, 3 sobre 6. Que é a mesma coisa, se eu simplificar tudo por 3 agora, 1 sobre 2, ou 1/2. Assim, a alternativa correta é a letra A. Esse conteúdo que vimos hoje vem sempre atrelado a outro. Bom, pessoal, estou indo nessa, mas continue estudando, que com certeza você sairá bem na prova do Enem. Foi lindo e até a próxima! Goiás Bem no Enem fica por aqui. Lembrando, se você perdeu alguma aula ou quer rever a edição de hoje, acesse o nosso canal youtube.com/Goiás Bem no Enem. Este programa é feito com muito carinho pela Seduc Governo de Goiás, que além das videoaulas, estão levando até você aulões presenciais todo sábado. Tudo isso para você arrasar no Enem 2019, ok? Eu agradeço a sua companhia, um grande abraço, bons estudos e tchau, tchau!